Olá pessoal, eu sou Neila Fife, confeiteira profissional da Fife Cakes. Faço conteúdos de uma confeiteira para todos vocês que consomem bolo comprando ou encomendando. No vídeo de hoje vamos falar acerca de tamanhos de bolo, um tema muito interessante. Saiba em detalhes nesse vídeo tudo sobre tamanhos de bolo. Se esse tema lhe interessa, não saia daí, fica até o final. Então, por que eu escolhi esse tema? Esse tema eu escolhi porque quando recebo clientes, eu percebi que tem pessoas que não entendem acerca de tamanhos de bolo. Falo isso por experiência própria, pelos meus clientes, assim como pelos clientes das outras confeiteiras, porque eu tenho interação com muitos confeiteiros a nível nacional. A maior parte deles reclamam dizendo que os clientes, vocês que encomendam bolo, não percebem. Quando mandamos o menu para vocês, tem uma parte lá sempre que vem tamanhos de bolo com os seus respectivos preços. Então, vocês não percebem. Foi pensando nisso que eu resolvi criar esse vídeo e hoje eu vou resolver todas as dúvidas acerca de tamanho de bolo. Para entender sobre o tamanho do bolo, não precisa ser confeiteiro, porque eu lembro que uma das minhas clientes disse para mim o seguinte: essa coisa de centímetros, diâmetro, eu não percebo, porque eu não sou confeiteira. Não precisa ser confeiteira para poder perceber isso. Apenas precisa ter ido à escola. Desculpem, não me levem a mal, mas acerca de centímetros, diâmetro, altura, essas coisas todas aprendemos na escola. Mas ok, hoje eu vou explicar para vocês tudo que tem a ver com tamanho de bolo. Eu tenho aqui a primeira forma. Quando falamos de tamanho do bolo, no menu dos confeiteiros, tem uma parte que vem altura e diâmetro. Primeiro vamos falar de diâmetro. Vamos entender. Me desculpem, eu não tenho uma régua. Qualquer coisa que tenha centímetro, seja fita métrica de um costureiro, seja uma fita comessa de um pedreiro, seja régua escolar, desde que tenha aqui as medidas, serve para medir. Vamos falar de diâmetro. Diâmetro, eu não devia estar aqui a explicar isso, explicaram na escola, mas tudo bem. Desculpem. Diâmetro é a medida que nós medimos deste lado para este lado. É o que chamamos de diâmetro. E olha que quando nós falamos de diâmetro, se nós formos a falar que o nosso bolo mede 14 centímetros, por exemplo, este mede 14 centímetros de diâmetro. Esses 14 centímetros de diâmetro são os centímetros bases que todos os confeiteiros em todo o mundo usam. Vou explicar de novo. Diâmetro é o tamanho único, é o tamanho base que os confeiteiros usam para medir os bolos. Isso é, se está em Maputo, em Gaza, em Nampula, Brasil, na Europa. Se você pedir bolo de 14 centímetros de diâmetro, será o mesmo tamanho. A única coisa que vai diferir, vai ser diferente, é a altura, porque pode ter 10 de altura, 20 de altura, mas 14 centímetros de diâmetro são 14 centímetros em qualquer parte do mundo. Percebido? Então, no menu do confeiteiro tem lá explícito 14 centímetros de diâmetro, por exemplo, para um bolo, e você quer perceber melhor, eu quero explicar isso assim de maneira como se fosse para um bebê. Você quer imaginar como mediria o seu bolo? Pegue numa régua, leva um papel, qualquer instrumento que possa conseguir medir. Então, meça 14 centímetros. Depois risque com uma caneta, eu vou lhe mostrar. Ok, a confeiteira disse que o bolo é de 14 centímetros. E pergunta para ela quanto terá de altura. De altura terá, por exemplo, 15. Risque para cima. Só para você ter ideia quanto é que vai medir o seu bolo. Depois é só ligar. Consegue ver? Ih, meu Deus. Acho que não está muito... Consegue ver? Já, consegue. Então, aqui temos 14 centímetros e 15. Então, depois liga os pontos. Aqui está. Temos embaixo 14 centímetros de diâmetro, aqui 15. Desenha, liga os pontos e vai sair assim. Isso quer dizer que o seu bolo será mais ou menos
desse tamanho. Mais ou menos por quê? Porque o que terá esse tamanho é a massa do bolo. Em cima da massa, depois vem a cobertura, que leva mais ou menos mais uns centímetros. Então, é assim que nós percebemos mais ou menos qual tamanho terá o meu bolo como cliente. Falando em tamanhos do bolo, nós, os confeiteiros, temos medidas de mini bolos, bolos médios e bolos grandes. Estamos a falar de bolos normais, não estou a falar de bolos de andar. Vamos tratar disso agora. Para mini bolo, eu em particular começo de 14 centímetros de diâmetro, que é uma forma mais ou menos assim, leva 14 centímetros de diâmetro. Eu faço dois tamanhos de mini bolo, que é 14 centímetros de diâmetro e 16. Essas duas formas eu uso para mini bolo. Quanto à altura, os meus bolos variam de 15 a 20 centímetros de altura. 15 centímetros a 20 centímetros é quando medimos assim, para cima, a altura. Acho que isso todo mundo entende. Ao lado do meu menu, eu ponho lá os preços dos mini bolos. Eu vou afastar um bocadinho aqui para dar um exemplo. Por exemplo, esse bolo que está a aparecer aí é um mini bolo de 14 centímetros de diâmetro que eu fiz com esta forma. A seguir, o outro bolo que está a aparecer agora aí, eu fiz com esta forma aqui, que é de 16 centímetros de diâmetro e teve mais ou menos 18 ou 19 centímetros de altura. Saímos dos mini bolos. Agora vamos falar de bolos médios. Voltando a falar dos mini bolos, existem confeiteiras que fazem mini bolos de 12 centímetros de diâmetro. Falo daqui para aqui. 12 centímetros talvez estaria mais ou menos aqui. Tem as que fazem de 10, então seria mais pequeno que esse. Mas eu prefiro não fazer. Tenho dois tamanhos de bolos médios, que é o tamanho 18, quando os confeiteiros dizem, tem confeiteiros que abreviam, põem 18 centímetros D, mais 20 centímetros A. O A significa altura, D significa diâmetro. Estou aqui a decifrar. Então, eu considero dois tamanhos de bolos médios, que é este aqui, de 18 centímetros de diâmetro, como esse bolo que está a aparecer aí agora. Eu fiz com esta forma aqui. E tem a seguir o 20 centímetros de diâmetro. Nesse bolo que está a aparecer aí, fiz com esta forma aqui. Agora vamos aos bolos grandes. Bolos grandes eu considero, eu tenho três tamanhos. Infelizmente aqui só tenho duas formas, mas eu tenho três tamanhos, a outra forma não estou a encontrar. Tenho esse tamanho, tamanho 22. Quando nós falamos tamanho 22, estamos a dizer 22 centímetros de diâmetro. Depois pergunta à confeiteira quanto é de altura, né? Porque tem aquelas confeiteiras que fazem bolos baixos, tem os que fazem bolos médios, tem os que fazem bolos altos. Existe aquilo que chamamos de bolo de altura dupla, que é fazer um bolo e fazer o outro bolo do mesmo tamanho e vir por em cima. Talvez poderia levar mais ou menos 30 centímetros de altura ou mais. Então, chamamos de bolo de altura dupla. Isso é outro assunto. Para bolos grandes, eu uso tamanho 22. Tamanho 22, esse bolo que está a aparecer aí, eu fiz com esta forma de 22 centímetros de diâmetro. Tamanho 24. Tem uma parte que está escrito 24 aqui, não sei se dá para ver. Podemos certificar. Sim, médio 24, que é aqui. 24 centímetros de diâmetro. A última forma que não trago aqui, que é de 26 centímetros de diâmetro, que é um bolo como esse que aparece aí, que eu fiz com 26 centímetros de diâmetro. Acerca do tamanho do bolo, eu espero que tenham compreendido, mas vou resumir. Quando falamos de tamanho do bolo, quando falamos tamanho 14, tamanho 18, 22, 30, estamos a falar de diâmetro. Então, se você tem dúvida e quer imaginar, o confeiteiro diz que esse bolo que você escolheu tem tanto de diâmetro, o preço é esse, e você quer ver ou ter uma imaginação de qual tamanho será o seu bolo, pegue numa régua, numa caneta e pergunta quanto é que terá de diâmetro, confeiteiro? E o confeiteiro responde, terá 26.
risque 26 embaixo, assim. Depois pergunte, quanto é que terá? Pode perguntar, você é cliente, o dinheiro é seu, estás no direito de perguntar quanto de altura terá. Ele dirá, de altura terá 15. Então, risque 15 para cima, ligue os pontos, aí você terá uma ideia de qual será o tamanho do seu bolo. Para terminar, quanto a bolos de andar, em cima temos 14 centímetros e embaixo temos 20. Quando eu digo em cima, estou a falar que de cima tem 14 centímetros de diâmetro. O de baixo tem 20 centímetros de diâmetro. O segundo tamanho que vem no meu menu, estou a explicar acerca do meu menu, mas pode servir para o menu de qualquer confeiteiro. O de cima vem 16 e o de baixo vem 22. Que é 22 centímetros de diâmetro. Como podemos ver nesse bolo aí, esse fiz o de cima com 16 e o de baixo com 22. Eu tenho a certeza que com esse vídeo eu sanei todas as dúvidas acerca do tamanho do bolo. Se teve alguma coisa que eu deixei escapar, comente abaixo e registre lá a sua dúvida, escreva o que não compreendeu. Em uma outra oportunidade, eu trarei aqui um novo vídeo a esclarecer tudo. Se tem um outro conteúdo acerca dos confeiteiros que você não percebe, gostava de perceber, como encomendar bolo, como compreender o menu, como compreender as massas, os recheios, também comente abaixo que eu farei com muito prazer novos vídeos trazendo aqui para esse canal. Afinal, eu estou aqui para vocês. Então, meus amores, chegamos ao fim de mais um vídeo. Agradeço para você que ficou até o final do vídeo. Não se esqueça de se subscrever ao canal, deixe comentário, ative o sininho e pronto. Obrigada, beijo, até ao próximo vídeo.